Meus irmãos, esta semana eu estava lendo uma passagem da Escritura que foi quando Josué entrou na terra prometida através da travessia do Jordão pela parte de Jericó. Então, aconteceu na minha leitura de eu esbarrar com um texto que chamou minha atenção. Foi um texto que despertou a minha atenção. E eu fiquei então pensando, como é que eu posso compartilhar esse texto com os irmãos? Ele está no livro de Josué. Quem é que está lá em cima, hein? Martinha. Oi, Martinha. Vamos ver lá. Josué capítulo 1. Deixa eu abrir aqui. A gente vai ler capítulo 1 e outros, mas eu queria ler com vocês. Quando Josué, capítulo 5, Martinha, por favor, aí a partir do verso 9, 5, 9. Queria compartilhar isso com vocês, para que vocês pudessem ter, entender o que eu senti. Eu queria compartilhar isso, para vocês perceberem algo diferente que Deus tem para nós nesta noite. Olha só, disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, o que Deus estava falando com o povo dele? Disse mais o Senhor a Josué: hoje, naquele dia ali, eu removi de vós aquela mancha que tinha como resultado da presença do Egito no meio de vós. Hoje, eu tomei essa preocupação de tirar o opróbrio do Egito. Aí o que aconteceu? Pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Foi um lugar especial. O que aconteceu ali? Naquele momento, Deus tinha falado com Josué: eu quero que você faça a circuncisão de todos aqueles que nasceram durante a caminhada do Egito até a terra prometida, para que se cumpra a minha aliança, porque os que saíram com a circuncisão, mas os que caminharam no meio do deserto não tiveram a circuncisão. Então eles se circuncidaram. Naquele momento foi uma visão assim de Deus para Josué. Josué fez o que Deus mandou fazer. E Deus falou assim: a partir de hoje eu removi de vós, ou seja, vocês restauraram comigo a aliança, vocês restauraram comigo a identidade, vocês restauraram comigo o relacionamento. Então, isso que foi dito lá atrás, que devia ser feito com todos os filhos de Israel, em um período de tempo vocês não fizeram, e tinha justificativo de não ter feito, por conta da dificuldade que vocês tinham no deserto. Mas agora eu quero que faça, porque isso deve estar presente na vida do meu povo. Era o cumprimento de alguma exigência de Deus para Josué e para o povo. Quando Josué faz, ele diz assim: então agora, por conta da obediência de vocês, eu removi de vocês aquela dívida lá do Egito, aquele opróbrio do Egito. Então vocês, a partir desta reorganização da vida com Deus, com a aliança do Senhor, vocês estão de fato, verdadeiramente livres, porque uma coisa é você ser livre porque você saiu do Egito e caminhou até a terra prometida, outra coisa é você ser livre porque Deus te libertou das consequências daquilo que estava pesando sobre você, daquilo que te oprimia, daquilo que era lembrança, daquilo que era culpa, daquilo que era... Deus fez uma remoção do seu passado, limpou o seu passado, restaurou a sua vida. Então, é muito importante, porque às vezes a gente se converte, às vezes a gente aceita o Evangelho, às vezes a gente está na igreja, mas tem alguma coisa lá por trás que não está resolvida. E se ela não está resolvida, ainda precisa uma libertação do Senhor. Precisa uma ação especial do Senhor. E às vezes isso está condicionado ao cumprimento de uma etapa da nossa vida com Deus,
do acertar da nossa vida com a aliança do Senhor. Por isso que na ceia aqui tem uma frase muito interessante assim: examine-se o homem a si e depois coma. Por que depois coma? Porque ao fazer essa avaliação, você vai acertar uma porção de coisas que você precisa acertar, mas às vezes não tem o estímulo, nem a oportunidade, nem o momento. Então a ceia é muito importante, porque ela é um momento de você fazer uma autoavaliação, uma autorreflexão. E ali aconteceu isso. Mas vocês vão ver o que aconteceu como consequência disso. Quando Deus tira o opróbrio, vai vendo outras coisas que foram acontecendo, para que nós possamos perceber que Deus está atento à nossa caminhada. E Ele sabe que algumas coisas precisam ser feitas, algumas decisões precisam ser tomadas, algumas atitudes precisam ser tomadas. E quando a gente se submete, e por se submeter, obedece, e por obedecer, pratica o que o Senhor ensinou e com o que nós nos comprometemos com Ele e Ele conosco, então vocês vão vendo quantas portas vão se abrindo, quantas janelas vão se abrindo, e quanto você amplia a sua visão e as suas possibilidades. Então vamos lá, Martinho, para frente, os próximos versículos, aí nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 12. Então, dá lá, 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Então eles chegaram, atravessaram o Jordão, chegaram nas margens de Jericó. E o que eles fizeram nas margens de Jericó? Celebraram o quê? A Páscoa. Era muito importante a celebração da Páscoa para o povo judeu, tem um significado muito especial. Porque a Páscoa significa o sacrifício do cordeiro lá na saída do Egito. Quando eles saíram do Egito, o que o Senhor disse para Moisés orientar o povo? Vocês vão separar um cordeiro, né, de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor de que maneira? Vocês vão sacrificar o cordeiro, e vocês vão tirar o sangue do cordeiro, e vocês vão para o lado de fora da casa de vocês, na porta de fora, vocês vão passar o sangue do cordeiro. Imagina que tem aquela porta ali, você vai do lado de fora passar o sangue do cordeiro. Quando vier o julgamento final do Senhor sobre o Egito, quando o anjo do Senhor passar e vir o sangue do cordeiro na porta, então naquela porta não entrará juízo e destruição. Ali não haverá morte. Então o que vai acontecer? O anjo do Senhor passa por cima. Isso é a Páscoa, é a passagem. É a passagem do Senhor por cima daquela casa marcada com o sangue do cordeiro. E vocês vão pegar as famílias, vão juntar. Se o cordeiro for muito grande para uma família, junte 2 famílias, 3 famílias, o fato é que vocês vão assar esse cordeiro e vocês vão comer esse cordeiro com ervas amargas e vocês vão fazer a celebração da Páscoa como ela foi instituída. Ela foi instituída na saída do Egito e ela é celebrada até hoje. E a ceia é um símbolo dessa celebração. O Cordeiro de Deus que se deu por nós, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Então eles celebraram a Páscoa na estrada, ou seja, ali eles reafirmaram a sua identidade com Deus, a sua identidade com a aliança. Então agora estavam aliançados, estão ali celebrando. Eles estão voltando para casa 400 anos mais tarde, porque eles não saíram daí para ir buscar provisão no Egito durante a fome que graçava sobre a terra, não foi assim? Se lembram? Então, esse povo havia saído por causa dessa dificuldade. Agora eles estão voltando para aquela terra que foi prometida lá atrás. Ela fora prometida e eles tiveram que abandoná-la por conta da fome, da opressão que aconteceu. Agora eles estão retornando para aquela terra prometida, né? Muitas coisas acontecem em 400 anos, não é verdade? Mas o fato é que eles estão voltando para aquela terra que inicialmente foi prometida ao Abraão, lá no passado, né? Então vejam só, meus queridos, vamos para frente, olha, verso 11. Depois que eles celebraram a Páscoa ali, eles estavam ali há algum tempo. Olha o que aconteceu. Comeram do fruto da
olha só, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Então, eles comeram a Páscoa, eles celebraram a Páscoa, e eles comeram, olha só, o fruto da terra. Aí, olha que coisa interessante, passe o próximo, só para a gente ver esse 12, ó. No dia imediato, depois que comeram o produto da terra, preste atenção nisso aqui, porque foi isso que chamou minha atenção. Depois que eles comeram do fruto da terra, cessou o maná. Por que cessou o maná? Porque eles comeram do fruto da... Até então, de onde é que vinha o sustento deles? Do céu. Deus deu para eles essa bênção, o maná. Então, esse maná durou durante toda a travessia do deserto. Fidelidade de Deus dia após dia. Mas depois que eles chegaram e se colocaram na condição de ocupar a terra, ali já estava a situação definida, então eles celebraram e eles comeram pela primeira vez o fruto as sementes tostadas. Você viram lá? Então eles torraram as sementes, comeram do fruto da terra. Naquele dia, depois daquele dia, o que aconteceu? O maná parou. Então, será que Deus parou de abençoar o seu povo? Porque o maná parou? Será que Deus se esqueceu do seu povo a partir daquele dia? Aqui tem uma lição grande. Às vezes nós estamos acostumados com uma bênção de Deus. Aí chega um determinado momento, essa bênção para. Aí começa outra bênção, só que você não entendeu. E aí você fica remungando, aí você fica chateado, você fica aborrecido, achando que Deus, não está olhando com cuidado para você. Como que acontece isso? Um dia Deus falou com o profeta assim: eu quero que você levante daí e que você vá para o ribeiro de Querite, onde estava faltando água, Vá para o ribeiro de Querite. Você vai lá, porque você vai ser abençoado lá no ribeiro de Querite, os corvos vão te sustentar lá. Aí ele foi para lá, ficou lá, e os corvos a sustentavam, e ele bebia das águas do ribeiro. Só que aconteceu um fato: o ribeiro de Querite, o que aconteceu com ele? Secou. Aí ele podia falar assim: puxa vida, e agora? Deus me prometeu esse ribeiro, eu acreditei, eu vim para cá, e quando eu estou aqui na margem desse ribeiro, esse ribeiro seca. Será que Deus deixou de me abençoar? Será que Deus deixou de se interessar por mim? É que Deus tinha uma nova etapa para ele. Quando secou ali, era porque era a hora dele sair para outra missão que Deus já tinha preparado para ele. Então, meus irmãos, às vezes nós temos que entender que certas etapas da nossa vida terminam. Ali terminou uma etapa. O maná era o símbolo do cuidado e da bênção de Deus. Do alto vinha o maná. Agora começa uma nova etapa. Eles vão plantar sua semente, eles vão construir suas lavouras, eles vão colher e eles vão torrar os seus grãos e eles vão comer o produto do seu trabalho na lavoura. Deus abençoou aqui o maná. Aí Deus abençoou aqui a produção da terra. Mas Deus estava abençoando porque estava dando para eles a terra. Deu maná quando eles não tinham terra, mas depois deu a bênção da terra produtiva para eles poderem construir um povo, uma nação e fazer o que era o projeto de Deus. Então, aprender hoje que às vezes tem coisas que cessam na nossa vida. Às vezes você tem uma família, uma pessoa muito especial, ela morre um ente querido. Minha mãe quase morreu há pouco tempo agora, mas já está bom, já vai para casa amanhã do hospital, graças a Deus está bem. Mas o fato é que ela quase morreu. Se ela morresse, terminou um ciclo, não é verdade? Aí começa um novo ciclo. A família vai se reorganizar, se reestruturar com a perda daquela pessoa. Às vezes o marido morre, às vezes uma esposa morre, às vezes você perde o emprego, às vezes alguma coisa acontece. E às vezes naquele momento você não entende. E às vezes até fica revoltado, chateado, aborrecido. Mas se todas as coisas no seu conjunto contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto,
é importante que a gente entenda que muitas vezes não é da maneira como a gente entende, não é da maneira como a gente gostaria, mas é da maneira como acontece, e nada está fora do conhecimento e do entendimento de Deus, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então todas as coisas estão debaixo da compreensão e do domínio, do poder e da soberania do Senhor. Por isso que muitas vezes para nós uma situação pode ser incompreensível, uma situação pode ser, inexplicável do ponto de vista da nossa compreensão, do nosso entendimento. Como é que foi acontecer isso? Como é que Deus permitiu isso? Na verdade, tem situações que terminam na nossa vida, e quando aquele ciclo termina, inicia um novo ciclo. E se nós tivermos percebendo que a mão de Deus está nos conduzindo, nós não nos desesperaremos no fim de um ciclo, porque nós temos certeza de que ali começa uma nova etapa, e se a nossa vida está nas mãos de Deus, certamente Ele continuará nos conduzindo, mesmo que aparentemente nós estivéssemos tendo prejuízo do encerramento de um ciclo, mas no entender de Deus é a oportunidade de um novo momento, de uma nova etapa. Quando aquele povo chega naquele contexto, ali eles começam um novo ciclo, é a construção do povo dentro da terra prometida, é o novo momento na vida daquele povo. Faz sentido para vocês? Faz? Então, quando eles tiveram a colheita, Deus estava dizendo para eles: vocês agora são capazes de construir a sua jornada com a minha bênção, mas vocês poderão produzir o seu próprio fruto. Então significa que eles deixam de ser dependentes daquele fruto que caía todos os dias e passam a ser dependentes do seu trabalho, da sua produção. Então é como se houvesse um amadurecimento do povo, que agora não era mais um povo andarilho, não era mais um povo que precisava receber aquela porção diária, agora era um povo que podia se estabelecer e construir a sua própria sobrevivência, subsistência. Agora, significa que Deus os abandonou? Não, significa que Deus deu a eles agora uma etapa nova, tanto que as lutas que eles travaram, basicamente foram lutas vitoriosas, por conta da bênção e da mão do Senhor sobre a vida de cada um deles. Então isso chamou minha atenção, e eu falei assim, quero compartilhar isso, porque muitas vezes nós não percebemos que o fim de um ciclo pode ser o começo de outro ciclo, e às vezes muito mais amplo, muito mais significativo e muito mais importante do que o ciclo anterior. A vida é um constante vir a ser, todo dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e brilhando, e brilhando, até ser dia perfeito, a estatura do varão. Então nós temos um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, e me chamou a atenção isso que eu queria compartilhar com vocês. Depois de uma grande jornada, depois de um grande processo, depois de uma grande luta, eles foram fiéis em fazer o que Deus mandou fazer para preservar a aliança com Ele. Eles receberam da parte de Deus a bênção de se instalar ali, puderam comer pela primeira vez o fruto da terra, torraram as sementes, comeram, celebraram a Páscoa, e o Senhor disse assim: aqui termina o maná, aqui termina a nuvem, aqui, porque vocês não precisam mais disso, porque agora vocês começam uma nova etapa. Entenda que Deus não age toda a vida do mesmo jeito, mas Ele age com você o tempo todo, como um pai amoroso, cuidadoso, que vai capacitando você para viver em cada novo momento, em cada nova etapa, em cada novo ciclo, para que você possa perceber que Ele é seu Deus em toda e qualquer circunstância. Faz sentido?
Então vamos nos organizar hoje para a gente orar um pouco junto. Quarta-feira passada não deu tempo, que eu me alonguei um pouco mais, né? Mas curiosamente, sabe o que aconteceu? Nós estávamos falando quarta-feira. Quem se lembra do que eu falei aqui quarta-feira? O culto que Deus rejeita, né? O culto que Deus rejeita. Rejeita de um jeito, né, que é errado, e aceita do jeito certo, né? Sabe uma coisa curiosa? Aquilo foi posto na internet, eu acho que uns 2 dias depois. Já tem 12 mil pessoas que visualizaram aquele culto em poucos dias, 2 dias, 3 dias, né? 12 mil pessoas. Então, às vezes nós pensamos que aqui tem pouca gente, mas não tem não. Tem um mundo de gente aí que está acompanhando a gente aqui, está acompanhando as nossas reflexões, está acompanhando as nossas meditações. E isso está abençoando muita gente. Depois o Gustavo pode ler ali os comentários. Tem muito comentário agradecendo a Deus, a igreja, a vida da igreja, dos irmãos, agradecendo as pregações, agradecendo a Deus. Então, muita coisa boa está acontecendo, além dessas 4 paredes. E a graça de Deus está chegando em muitos lugares, de muitas maneiras e de muitas formas. Então vamos orar para que Deus abençoe o nosso país, abençoe nossas famílias, abençoe nossas vidas, e que Ele nos dê a percepção das novas oportunidades que Ele está colocando diante de nós, dos novos ciclos da vida, dos novos momentos, para que a gente não fique com a sensação de que a gente está paralisado, perdido, ou impedido, ou embaraçado, mas Deus, Ele abre portas onde a gente nem imagina. Se Ele foi capaz de conduzir o seu povo pelo deserto e sustentou o seu povo em uma situação adversa, Ele continua sendo o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente, e vai continuar nos abençoando de maneira especial. Faz sentido? Faz? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia: onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar. Venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.